Meus amigos, novamente um dia histórico para o direito do trabalho, uma decisão do STF que tem impactos na redução e suspensão do contrato. Eu vou deixar para vocês aqui os efeitos práticos dessa decisão, como que fica agora, e as duas visões que eu consigo ter, uma positiva e uma negativa. É óbvio que, como todas as decisões judiciais do Supremo, há necessidade aqui, né, de colocá-las em prática e a gente pode ter visões diferentes sobre o mesmo assunto, né, e lembrando, sempre respeitando o coleguinha que não concorda com a nossa posição. O objetivo, portanto, é que você tenha a sua, né. Henrique, bem rapidinho. Teve uma medida do governo federal, né, uma medida provisória, com força de lei imediata, que possibilitava a redução e suspensão dos contratos de trabalho via acordo individual entre patrão e empregado. E aí poderia reduzir o salário por um período de até 90 dias ou até mesmo a suspensão do pagamento por 60 dias. Isso poderia ser feito, na maior parte dos casos, até quem ganhava 3 salários mínimos, por acordo individual, sem a participação dos sindicatos. Assim que saiu a medida provisória, eu gravei um vídeo aqui, né, falando que eu achava que a medida era inconstitucional. Na hora que você coloca que pode ser negociado por acordo individual, descumpre o comando constitucional. A Constituição é clara, somente via negociação coletiva, com a participação dos sindicatos dos trabalhadores. Mas, em razão do momento, eu achava que a medida para preservar empregos não era de toda ruim, com a complementação do seguro-desemprego e a estabilidade. Então, poderia ser utilizada e lá na frente ia modular os efeitos desse momento excepcionalíssimo. Manifestei aqui, está aqui um vídeo. Com a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, na tarde de segunda-feira, dia 6 de abril, o partido político Rede Sustentabilidade, que ingressou com essa medida, né, para a declaração da inconstitucionalidade, o ministro decidiu que a redução ou suspensão dos contratos por acordo individual é inconstitucional, fere o texto constitucional. Não pode. Efeitos. Para que a redução ou suspensão tenha efeitos, há necessidade da manifestação do sindicato, né? A manifestação do sindicato tem um rito, né, pessoal? Em 10 dias comunica o sindicato, se não tiver sindicato na localidade, pode ir para a federação daí 8 dias, se não tiver federação daquela categoria, para a confederação lá em Brasília, mais 8 dias, tá bom? Se o sindicato não se manifesta, tendo o sindicato e ele não se manifesta, vale o acordo individual. Se o sindicato se manifestar, ele pode manifestar favorável ou contrário. Então agora, trocando em miúdos, há a necessidade da participação do sindicato. Tudo bem? É isso que está valendo. Henrique, você falou que ia dar duas visões. Eu quero ver as duas para que eu possa me manifestar, ter a minha opinião. Pessoal, a primeira manifestação aqui, o primeiro posicionamento, e vi muitos juízes do trabalho, procuradores, autores, né, indo nesse sentido, é de que a decisão, tecnicamente, ela é boa. Ela, segundo um amigo, ele falou assim, ela é impecável. Impecável eu não sei, mas ela é boa. Ela mantém o texto constitucional tecnicamente correta, né? Preservou total texto constitucional. Se você me permite, lá no artigo 7º, fala que, né, somente pode redução do salário por acordo coletivo, convenção coletiva. Né? No artigo 8º, logo embaixo ali da Constituição, fala que é obrigatória a participação dos sindicatos. O que o Lewandowski fez? Falou, olha, para que tenha essas medidas, precisa respeitar o texto constitucional. Não pode por acordo individual, só acordo individual. Precisa da participação do sindicato. Tudo bem? E aí ele fala na decisão, eu não vou tratar aqui de todo, que os direitos sociais, né, constituem cláusulas pétreas e aí não pode, esses direitos fundamentais não podem ser atingidos por uma mera medida provisória. O que é corretíssimo também. Cita trechos
de belíssimas manifestações da ANAMATRA, que é a Associação dos Juízes do Trabalho, e da nossa associação, da ANPT, da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, né? Os fundamentos trazidos aí pelos procuradores do trabalho são citados na decisão, e o resultado é esse. O sindicato passa a ser protagonista, passa a ter novamente o poder aí para decidir sobre redução e suspensão do contrato. Tudo bem? Restringe os efeitos da medida provisória na forma original. Esse é um ponto. Essa é uma visão. A outra visão, pessoal, também seguido por vários autores, vários membros aí da magistratura, né, é o seguinte, são os efeitos práticos dessa decisão. Veja, nós estamos vivendo um mundo que muda de um dia para o outro, né? Você não pode abraçar o seu pai. Você não pode abraçar a sua mãe. Você chega da rua, você não pode dar um beijo no seu filho. Então, vai desde essa intimidade mais básica até o trabalho. Você não pode ir para o seu trabalho. Eu vou dar o exemplo do Ministério Público. O prédio está fechado, a gente está trabalhando em teletrabalho. E aí, se você vai fazer alguma audiência lá, tem todas as normas de segurança e saúde. 1,5 m, só pode um advogado, né? Então, a estrutura ficou difícil? Ah, ficou. E a estrutura do sindicato? Ah, ficou. Isso é inegável. Hoje de manhã mesmo, eu entrei em algum site de sindicato, tem lá, em casa, mande um e-mail, outro, não estamos atendendo. E aí? Então, a participação do sindicato neste momento de isolamento é uma medida excepcional, é difícil, né? O governo já tinha separado, segundo o discurso, 51 bilhões para o seguro-desemprego, né? Para pagar o seguro, para complementar enquanto o empregado estava empregado, estava com essas medidas de redução e suspensão, né? Então, esse dinheiro já estava separado, agora nós não sabemos qual vai ser a decisão do governo federal, se vai se liberar sem o acordo coletivo ou vai aguardar o acordo coletivo. Eu entrei hoje no link lá, né, para cadastrar e tal, naveguei no link disponibilizado pelo governo, dessa redução e suspensão, estava lá que o empregador precisa mandar as informações e tal, não sei o quê. Agora, com a decisão do Supremo, isso vai ter um impacto, né? O sindicato, segundo a decisão do Lewandowski, precisa manifestar sobre os acordos individuais. Oi, presta atenção. Lá na Constituição, fala que somente via acordo coletivo ou convenção coletiva é possível reduzir o salário. A negociação coletiva que gera acordo ou convenção precisa de assembleia dos trabalhadores. Então, antes de pandemia, juntava lá no fim dos metalúrgicos, lá na porta da fábrica, subiam lá, microfone e tal, passava a lista de presença, e aí, vocês concordam? Levantava a mão, quem não concorda e tal. Agora não pode mais na frente da fábrica, não pode ter aglomeração. Então, a negociação coletiva, estou falando da assembleia, para deliberar, vai ter que ser por meio digital. Vocês já fizeram uma reunião por meio digital? Eu estou aprendendo agora. Agora, e trabalhadores mais simples? Ah, não, mas é para o sindicato manifestar. Se é para a diretoria manifestar, isso não é negociação coletiva. Isso não cumpre o texto constitucional. O sindicato, com essa decisão, passou a ser fiscal de acordo individual. Não é o que está previsto na Constituição. Ele vai manifestar sobre acordo individual. Ponto. O presidente do sindicato, a diretoria ali. Porque se fosse para ser válido com o texto constitucional, precisaria da Assembleia. O que nós sabemos da dificuldade prática, né? Então, tem essa discussão ainda da constitucionalidade desse novo mecanismo aí, né? Eu coloquei aqui, já encerrando nosso vídeo, do tempo e da estrutura. Hora que vem e fala assim, não, o empregador manda lá 10 dias, o sindicato manifesta, não manifesta, se não tiver sindicato... Acabou o mês de abril. Lá para o mês de maio. Gente que estava precisando decidir agora. Empresário faz conta.
Faz conta de quanto tempo vai ficar ali. O trabalhador está esperando para ver como vai ser a situação dele. Então, nesse momento, tem a demora dos 10 dias aí, a meu sentir, é significativa. Né? Eu trago aqui, e aqui falando de um lado e de outro, né? Mas quando os sindicatos faziam as homologações, você lembra, contratos com mais de um ano, precisava das homologações do sindicato. Na localidade que não tivesse sindicato, tinha lá a Gerência Regional do Trabalho, Ministério Público, Defensoria e Juiz de Paz, ele podia fazer a homologação. Se não tivesse homologação, a rescisão não valia. Vários sindicatos, nos mais diversos locais onde eu passei, tinha dificuldade de fazer as homologações rapidamente. Numa época que não se discutia pandemia, não discutia nada, tinha isolamento, mas a própria homologação ali travava a estrutura que era pequena. Veio a reforma e diminuiu muito a estrutura dos sindicatos. Agora o sindicato vai ter que se manifestar. E os sindicatos que estão fechados? E nos locais que não tiver sindicato? Eu trago aqui os empregados domésticos, que em muitas localidades do país não tem sindicato. Não atinge. As Então, a decisão tem esse outro ponto, esse outro lado, da insegurança. Ela tecnicamente obedece o texto constitucional, fala, olha, fora do sindicato não tem redução ou suspensão. Por outro lado, tem esse aspecto prático do dia a dia trabalhista, que nós não sabemos como que vai ser. Né? Lá nos comentários aí do Instagram, eu vi gente falando, mas eu já celebrei 50 contratos de redução, e agora? Não sei. Tem que mandar para o sindicato. Não tem sindicato na minha cidade. Federação. Então, as saídas seriam, trocando em miúdos, e até, se causar insegurança e não tiver, né, vai ter rescisão contratual. E aí o seguro-desemprego, que estava reservado para os empregados enquanto empregados com estabilidade, mas eles tiveram reduzido o salário, agora eles vão sacar o seguro-desemprego como desempregados. Né? Então vai ter o fluxo do outro lado do seguro-desemprego. Né? A solução seria o Supremo, via plenário, decidir para pacificar. Não, precisa do sindicato. Ponto. Aí não tem dúvida. Ou, olha, nesse momento excepcionalíssimo, estrutura, modula os efeitos ali. É arriscado? É arriscado. Por isso que o Supremo precisava decidir. Né? Eu ainda coloquei aqui como solução, seriam os sindicatos, agora nessa hora sensível, né? Eles viraram protagonistas, colocarem normas mais gerais, uma convenção entre sindicato patronal, sindicato dos trabalhadores, fazerem uma convenção ali, deixando mais rápido, mais célere, mais objetivo. Né? Porque se ele for apreciar, eu falo aqui do estado de São Paulo, de onde eu estou gravando essa aula, cada um dos contratos, isso não tem fim. Né? Então, eu não sei se a medida foi boa ou ruim, ela tecnicamente é boa, preserva. Por outro lado, o aspecto prático, você viu que ela tem ali alguns enroscos. O que eu posso deixar para vocês é que a cada nova notícia, eu estarei aqui para compartilhar o que eu sei e as minhas dúvidas. Nesse caso, eu tenho mais dúvidas do que soluções.